Olá, meus amiguinhos! Vocês gostariam de aprender a cozinhar? Então vem comigo neste canal que se chama 34 Comida no Prato, que eu gravei alguns vídeos onde eu terei o maior prazer de ensinar-lhes sobre culinária. E tenho certeza que em 3 ou 4 tempos vocês estarão preparando almoços, jantares e petiscos para toda a família. Vamos cozinhar? Olá, jovens aprendizes! Sejam bem-vindos à aula de hoje. Nesta terceira aula, eu trouxe para vocês, como prometi, a receita do molho de tomate da aula passada, que foi arroz de forno, que eu ainda não tinha escrito na lousa. Mas vocês não fiquem preocupados para anotar as receitas durante as nossas aulas, porque todas elas estarão descritas no final do vídeo. Então, não se preocupem de anotar as receitinhas. Vamos lá. Molho para o arroz de forno. 2 colheres de sopa de óleo, meia cebola picada, 5 tomates sem sementes picados e meia lata de ervilha como opcional. É esta a receitinha do que ficou faltando a aula passada, certo? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer bolinho de chuva, muito especial, porque aqui na minha cidade está chovendo o tempo todo. Então tá bem explicadinho. Bolinho de chuva. Mas antes de nós entrarmos na receita propriamente dita, eu gostaria de mostrar melhor o meu livro para vocês. Este livro, o 34 Comida no Prato, que nós já falamos um pouquinho sobre ele, estamos aprendendo em cada uma das nossas aulas esses 12 lembretes úteis que eu já ensinei para vocês, 4 deles, 4, tá? Vamos recordar rapidamente. Olha o primeiro deles. Higiene, aquilo que não podemos esquecer. Cabelos presos, avental, mãozinha lavada, lavar os ingredientes e os utensílios sempre, os ingredientes quando necessitarem de lavagem, certo? Como eu havia dito para vocês, essas 12 regrinhas são importantíssimas em tudo que nós formos aprender em termos de culinária. Vocês se lembram da primeira aula, a segunda regrinha, que era a parte da organização? Esta também é fundamental. Esta é fundamental por quê? Porque se eu não me organizar antes com a receita do dia, eu vou perder o ritmo da receita, eu vou me esquecer de algo e aí vai complicar a minha receita. Então, como nós já aprendemos, a organização é fundamental, eu já me organizei aqui em termos tanto de ingredientes quanto em termos de utensílios. Então, vamos ler a receitinha comigo. Bolinho de chuva. 1 ovo, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de açúcar, 1 pitada de sal. Quando dizemos pitada, a pitada significa 3 dedinhos. Olhem um desenho muito explicativo. Olha o que é uma pitada.
uma pitada. 3 dedinhos formam uma pitada de sal. 2 xícaras de chá de farinha, 2 colheres de chá de fermento em pó. Os ingredientes estão todos aqui. Agora vamos aos utensílios. Nos utensílios, eu vou explicar para vocês tudo o que eu vou precisar. A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é a questão da medida. Neste livrinho vai ter um item que se chama Informações Essenciais, que vai dizer tudo o que eu devo aprender, tanto de medidas utilizadas na cozinha. Então hoje nós vamos aprender algumas coisas novas. Por exemplo, isto aqui se chama fouet. Ele serve para batermos um bolo, para mexermos bem alguma coisa. E quanto às medidas, como vocês já notaram aqui, nós vamos precisar de 1 xícara de chá, vamos precisar de 1 colher de sopa e vamos precisar de 1 colher de chá. Então eu vou aproveitar a receitinha de hoje para ensinar para vocês todas as colheres que temos. Então, nós temos 4 tipos de colheres. Colher de sopa, que é a maior, colher de sobremesa, colher de chá e colher de café. Então, quando a receitinha pedir, vocês já vão saber qual tipo de colher vocês terão que usar. E outra coisa, quando a receita não disser nada, nem colher rasa, nem colher cheia, é porque é uma colher normal. Vocês não precisam passar o dedinho para deixá-la rasa e nem enchê-la para deixar totalmente cheia. Vocês pegam uma colher normal, como está dizendo no desenho aqui. É sempre melhor um desenho explicativo. Olha aqui. Colher cheia, colher rasa. Xícara cheia, xícara rasa. Então, nós vamos iniciar a nossa receitinha de hoje. Nós vamos fazer tudo nesta ordem. O que eu havia dito para vocês na aula passada com respeito ao ovo? O ovo eu nunca vou quebrá-lo direto na minha receita. Eu vou quebrá-lo sempre num lugarzinho especial, porque ele poderá não estar bom. Este nosso está bonzinho. Então, nós podemos já jogá-lo na nossa tigela para fazermos o doce. 1 xícara de chá de leite. Eu já deixei tudo na medida certa para vocês. 1 colher de sopa de açúcar. Já está aqui. 1 colher de sopa de açúcar. Já está aqui. 1 pitada de sal. Já expliquei o que é pitada. É uma medida muito pequenininha. Muito pequenininha. 1 pitada de sal. Desculpa, eu esqueci a colher de manteiga. Colher de manteiga e as 2 xícaras de farinha. As 2 xícaras de farinha. Aí, com o fouet, que ele poderá ser
ou de inox ou de plástico, não tem problema, um ou outro. Eu vou mexendo muito bem. Eu não esqueci do último ingrediente, não. Mas o último ingrediente, ele sempre vai mesmo por último em todas as receitas que pedirem um fermento, ele vai por último. Vou agregando toda a farinha. Devagarzinho, ó. Pronto, a nossa receitinha já está quase pronta, ó. Ele vai pegando esta consistência. É uma consistência não muito mole e nem muito dura, que vai dar depois para eu pingar as bolinhas no óleo quente. Pronto. O nosso bolinho de chuva já está pronto. Aí, por último, eu coloco o fermento. Fermento são 2 colheres de chá. Já expliquei para vocês que a de chá é levemente maior que a de café, certo? A de chá e a de café. E aqui tem 2 colheres de chá. Aí eu mexo bem. E a nossa receitinha está pronta. Agora eu quero explicar a próxima regrinha de hoje. Todas as nossas aulas, pelo menos as 12 primeiras aulas ou as 10 primeiras aulas, terão uma regrinha a ser aprendida. A regrinha de hoje é esta daqui, olha. Eu até já marquei aqui para vocês. A regrinha de hoje é fritar. Fritar. Por que precisa ter uma regrinha especial? Porque fritar é uma das habilidades que vocês vão adquirindo aos poucos, porque é um pouco perigoso eu tratar com óleo quente, fogão e o óleo lá fervendo, certo? Então, o que vamos fazer? Primeiro item da regrinha fritar. Coloque poucas unidades de alimento em cada vez na panela. Nunca jogue o alimento no óleo quente. Coloque-o devagar. Depois de frito, retire o alimento com isto aqui chama espumadeira ou escumadeira. As 2 maneiras estão corretas. Você vai retirar do fogo e sempre ter um papel toalha para absorver a gordura do alimento que você está fritando. E agora eu vou dar uma dica para vocês. Para saber se o óleo já está quente o suficiente para fritar alguma coisa, vocês vão jogar um palitinho de fósforo no óleo. Quando o palitinho de fósforo acender, é porque o óleo está quentíssimo. Não vai ser o caso desta temperatura para nós na receitinha de hoje. Na receitinha de hoje, eu vou deixar o óleo apenas esquentar por uns 5, 6 minutinhos
E antes dele estar tão quente que acenda o palito de fósforo, eu já vou pingar os nossos bolinhos. Por quê? Porque se eu fritá-los numa temperatura muito alta, eles fritarão rápido demais e ficarão crus dentro e ficarão tostadinhos por fora. Continuando a nossa receita, agora nós vamos aprender aquela regrinha de hoje que é sobre fritar. Primeiro detalhe que eu vou dizer para vocês, sempre utilizem uma panela pequena. Por que pequena? Porque vocês terão um controle maior sobre a fritura. E agora eu vou mostrar aqui no livro para vocês, eu esqueci de dizer que esses desenhos que nós temos nos livros, no livro todo, das regrinhas, é para colorir. Então, eu quero o óleo começando a esquentar e não tão quente que seja suficiente para acender aquele palito de fósforo. É só em outras receitas, em outros casos, que eu direi a vocês quando. Então, de que maneira eu vou fazer os bolinhos? Eu já aprendi que são poucas unidades que eu tenho que colocar. Então, eu vou utilizar uma colher de sobremesa, vou usar o dedinho sem medo, porque eu vou chegar pertinho da panela e vou fazer assim, ó. Pinguei um bolinho, pinguei 2 bolinhos, pinguei 3 bolinhos e pinguei 4 bolinhos. É o suficiente para cada vez. Como o óleo vai estar quente, mas não tanto, eu abaixo bem o fogo e eles vão fritando aos poucos e na maioria das vezes eles viram sozinhos os bolinhos. Mas se não virarem, com o auxílio da escumadeira, eu vou jogando eles de um lado e de outro para que eles fritem bem em toda a sua superfície. Terminando de fritar, eu vou utilizar o papel toalha num utensílio e vou retirando do fogo e jogando no papel toalha, certo? Nós vamos, como num passe de mágica, nós vamos mostrar os bolinhos prontos. Aqui estão os bolinhos de chuva pronto, que vocês poderão fazer para tomar um cafezinho com a mamãe, com o papai, com os amiguinhos que vierem, tá? E para finalizar a receita, eu utilizo meia xícara de açúcar com um pouquinho de canela em pó, se vocês gostarem. Se não gostarem, só o açúcar. Se vocês gostarem da canela, vocês vão salpicar um pouquinho deste açúcar com canela sobre os bolinhos. Aqui tem um cortado para vocês verem como ele ficou bem fritinho dentro. É este o importante e é por isso que nós não podemos deixar o óleo muito quente, certo? E para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou contar para vocês a resposta daquele joguinho de adivinhação da aula passada. O joguinho de adivinhação da aula passada era assim: quem eu sou? Quanto mais cozinha, mais duro vou. A resposta é o ovo, certo? E o desafio de hoje, que eu vou ler para vocês, que é um pouquinho mais comprido: somos muitos irmãozinhos,
Vivemos todos na mesma casa. Se nos coçam a cabeça, num instante morremos. O que somos? A resposta será na próxima aula.